Bom, como último conteúdo, então, já falamos sobre a estrutura. Como que é o nome? Estrutura sequencial, falamos sobre if else, falamos sobre switch, falamos sobre arrays e objetos, falamos sobre funções e agora vamos falar sobre laços de repetição ou estruturas de repetição, tá? Então, o que são estruturas de repetição? São blocos de código que vão se repetir de acordo com uma determinada condição. Então, assim como no if else, na estrutura de repetição a gente também faz uma comparação, tá? A gente também precisa de uma condição ali, só que a diferença é que não vai ser por uma... No if else a gente faz a comparação, e se não é a comparação acontece outra coisa. Aqui não. Aqui, enquanto a comparação for falsa, o laço de repetição continua rodando, tá? Quando a comparação é verdadeira, o laço de repetição para de rodar, tá? Então eu vou dar um exemplo simples aqui, trabalhando primeiro com um contador. Então, por exemplo, vamos supor que você queira que um determinado bloco de código se repita por uma quantidade X de vezes. Então, vamos supor que você queira que um contador, vou colocar aqui um contador, ele vai ser 10, certo? Na verdade, ele vai ser 0. E aí, enquanto esse contador for menor do que 10, um bloco de código vai ser rodado, tá? Então, primeira coisa, a palavra enquanto em inglês é while, tá? Então, aqui, enquanto o contador for menor do que 10, alguma coisa vai acontecer aqui, ó, que eu escrevo aqui dentro, tá? Então, é literalmente isso. Eu tenho while, que é a palavra que significa enquanto, ou seja, enquanto estiver acontecendo alguma coisa, enquanto alguma coisa for falsa, nesse caso aqui, né? Enquanto o contador for menor do que 10, alguma coisa vai acontecer aqui dentro. A gente pode colocar aqui um console.log. Olá pela... Aí eu vou colocar as chaves aqui para conseguir escrever dentro lógica JavaScript, né? Olá pela... E aí eu vou colocar contador vezes, tá? Na verdade, para melhorar isso aqui, não vou complicar não, vou colocar só o contador, tá? Então, toda vez que ele rodar o código, ele tem que mostrar o contador. O que falta aqui? Eu preciso fazer esse contador aumentar toda vez que passar uma vez pelo código, tá? Ele vai ficar monitorando quantas vezes esse código já rodou. E cada vez que ele rodar uma vez, ele aumenta a quantidade de vezes que o código rodou. Então, eu vou fazer contador mais, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu somar o contador mais 1, tá? Isso aqui a gente chama de incremento, que é quando você coloca mais 1 para a variável, e aí você usa o mais, tá? Vamos testar isso aqui, ó. Se eu rodar esse código, vamos ver o que vai aparecer no console. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se você olhar aqui, nós temos 10 números. Então, ele rodou 10 vezes, tá? Porque a gente foi do 0 ao 9. Se eu quisesse do 1 ao 10, eu colocaria que o contador é 1 e ele tem que ser menor ou igual a 10, tá? Aí, se eu rodar isso aqui... Vou limpar aqui, ó. Se eu rodar isso aqui, ele vai mostrar do 1 ao 10, tá? Então, geralmente a gente parte do contador do 0, tá? E aí a gente não inclui o número máximo aqui de contagens, beleza? Essa é uma opção de um laço de repetição, então ele vai se repetir uma X quantidade de vezes, tá? Uma quantidade X de vezes. A gente tem também o laço de repetição for, tá? O for ele é um pouquinho diferente, vou comentar isso aqui. Eita. Não tem comentário automático aqui?
Antes eu usava, não quer dizer, no VS Code é Ctrl barra, né? Aqui acho que não tem. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Não tô lembrando o atalho, também não tem problema. Barra asterisco, asterisco barra, tá? Para comentar esse bloco de código. Então aqui embaixo eu vou fazer o laço de repetição for. Ele faz a mesma coisa, mas a estrutura, os lugares, os nossos pontos importantes aqui, eles ficam em lugares diferentes. Então eu vou criar de novo um contador, que vai ser 0. E aí eu vou usar o for. Então aqui, no for no inglês significa para. Então a primeira coisa que no for você tem que colocar 3 valores, tá? Então você vai colocar quem que é a variável de controle, ou seja, quem que vai controlar quantas vezes esse laço de repetição vai acontecer. Qual é a condição para esse laço de repetição continuar acontecendo. E o incremento, tá? Essas 3 coisas você vai colocar aqui dentro no for. Então, primeira coisa, quem que é a variável que vai controlar a repetição? É o contador, tá? Então, para o contador, aí eu coloco ponto e vírgula para eu colocar a próxima, né? Então, primeiro eu coloco a variável que vai controlar, depois eu coloco a condição. O contador precisa ser menor do que 10, tá? E por último, eu coloco a variável do incremento. E aí, esse incremento aqui, ó, ele vai acontecer sempre no final do código. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a mesma coisa, console.log contador, tá? E aí, ele vai rodar esse código. Depois que ele fizer tudo que ele fez aqui dentro dessas chaves, aí ele põe um contador mais, tá? E aí ele vai sempre verificando essa condição aqui. Então, enquanto o contador for menor do que 10, ele vai rodar esse laço de repetição. Vamos testar? Vou limpar aqui o terminal, o console, e vou rodar de novo. Aí, ó, de 0 a 9, apareceu aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Essa é uma das opções de controlar um laço de repetição por uma determinada quantidade de vezes, tá? A gente também pode colocar um laço de repetição, vou comentar essa parte aqui para escrever a próxima. A gente também pode controlar um laço de repetição por um valor que precisa ser digitado. Então, por exemplo, aquele código vai rodar enquanto o usuário não digitar o valor 0, por exemplo. Então, como que seria isso? Ó? É assim. Vou criar uma variável. Ah, eu coloquei ao contrário aqui, asterisco, barra. Eu vou criar uma variável que vai ser número resposta. Vai ser a resposta do usuário. Então, vai ser um número que vem do prompt. E aí você vai dizer assim: olá, seja bem-vindo. Aí você vai colocar: deseja continuar? Se sim, aperte 1. Se não, aperte 0. Tá? E aí, dependendo dessa resposta do usuário, o meu laço de repetição vai continuar rodando ou ele vai parar de rodar. Então, ó, enquanto a resposta for diferente, estritamente diferente de 0, tudo que acontecer aqui dentro vai continuar acontecendo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um console.log. Vou colocar alert, vai. Alert. Muito obrigado. Tá? E aí, de novo para ele aqui, eu vou perguntar aqui, ó. Resposta vai ser um número que vem do prompt. Eu vou perguntar: deseja continuar? Se sim, aperte 1, se não, aperte 0. Tá? E aí,
Se ele apertar 1, ele vai entrar de novo e vai mostrar muito obrigado. Se não, ele no final de tudo vai mostrar assim, adeus. Tá? Então, ó, vou reexplicar esse código aqui. Você vai perguntar, você vai pedir uma resposta para o usuário, criar uma variável de resposta, e aí você vai perguntar, ó, você vai mostrar para ele, olá, seja bem-vindo. Deseja continuar? Se sim, aperte 1, se não, aperte 0. Tá? Se ele apertar 0 aqui, ele já vai mostrar na tela o adeus, certo? Porque esse laço de repetição só vai ser executado se o usuário digitar 1. Se o valor que ele digitar for diferente de 0, né? Então, se ele digitar 0, ele já nem entra no laço de repetição. Agora, se ele digitar 1, então ele vai apertar 1. Aí 1 é diferente de 0, certo? Então ele vai colocar muito obrigado. E aí em seguida ele vai perguntar, deseja continuar? Se sim, aperte 1, se não, aperte 0. Certo? Vamos testar aqui, ó. Okay. Vamos testar. Isso que eu encontrei na internet sobre Que isso? A Insigno vai perguntar, deseja continuar? Dá uma olhada. Ela tá doida, meu celular, que do nada soltou ali. Então, ó, olá, seja bem-vindo, deseja continuar? Vou digitar 0 a primeira vez. Ó, adeus, tá? Beleza. Agora eu vou de novo. Agora eu vou digitar 1. Ó, digite 1. Aí ele, muito obrigado. Deseja continuar? Vou digitar 1. Aí, muito obrigado. Deseja continuar? Vou digitar 1. Aí ele, muito obrigado. Aí agora eu vou digitar 0. Deseja continuar? Não. Aí ele vai colocar adeus, tá? Então eu tenho a opção de controlar por uma determinada quantidade de vezes, certo? No caso eu vou contando, ó. Eu vou executar 10 vezes. Então, quando der 10 vezes, acabou a execução. Ou eu executo por uma resposta do usuário. Então, enquanto a resposta do usuário for diferente de não, ou diferente de 0, ele vai ficar mostrando na tela o que está acontecendo. A gente pode pensar nisso num programinha de senha. Sei lá, só para dar um exemplo. Você tem uma senha pré-definida. Enquanto o usuário não digitar a senha certa, você vai dizer para ele que a senha está incorreta e pedir para ele digitar de novo. Quando ele digitar a senha certa, você libera para ele o acesso, tá? É meio que isso. Essa é a outra opção, tá bom? Deixa eu pensar. E aí você tem casos e casos, por exemplo. Eu não acho que essa opção aqui seja uma opção interessante de se fazer com o for, porque o for ele precisa desses três valores aqui. E a gente não necessariamente precisa de um contador aqui. A gente não precisa contar nada. A gente só precisa controlar a resposta. Tá? Não tem nenhum incremento ou decremento aqui dentro. Tá bom? Então, esse caso aqui eu acho que se resolve melhor com while. Dá para fazer com for? Dá para você criar um contador aí e colocar ele ali só para ele existir e fazer o laço de repetição dentro. Mas acho que fica código desnecessário. Tá? Mas por isso que você escolhe o que você acha que seria a melhor opção para você. Vou fazer aqui um exercício de exemplo, ou um exercício ou dois. Eu vou entrar aqui no bCrowd, que inclusive é uma plataforma muito boa para olhar exercícios. E aí eu vou ver aqui, ó, anterior. Vou ver números ímpares, por exemplo. Então é o seguinte, eu não vou lançar nada aqui, eu só quero pegar o exercício, tá? Vou até copiar isso aqui. Não preciso copiar. Leia um valor X, você vai ler um valor que o usuário vai digitar, entre 1 e 1000, na verdade, né? Entre 1 e 1000. E em seguida mostre todos os ímpares de 1 até X. Um valor por linha, inclusive o próprio X, se for o caso, tá? Então é o seguinte, o usuário vai digitar um valor... Eu encontrei na internet sobre todos os ímpares de 1 até inclusive o próprio X, se for o caso. Dá uma olhada. Do nada, né? Mas enfim. Então eu vou pegar aqui o X, o número que o usuário vai digitar, e eu vou mostrar na tela todos os números que forem ímpares até esse número X, se ele for um número ímpar, tá? Então vamos lá. Vamos estruturar aqui. Vamos começar pelo básico. Primeira coisa, eu vou receber um número do usuário. Então é um number,
que vem do prompt. E vai ser aqui, ó, digite um número, certo? Aí o que que acontece? Eu vou ter que ter aqui uma variável contador. E nesse caso específico, nós vamos começar pelo número 1, tá? Então eu vou começar pelo número 1, para já ficar fácil, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto contador for menor do que número, algo vai acontecer. Só que aí é o seguinte, ó, se a gente olhar bem o título do exercício aqui, o enunciado, ele fala para mostrar os números ímpares até o número que o usuário digitou, inclusive o próprio número que o usuário digitou. Então, para a gente ter certeza que esse número pode entrar, eu vou colocar que tem que ser menor ou igual. Porque, por exemplo, se o usuário digitou 9, o contador começa em 1. Então, ele vai mostrar 1, vai mostrar 3, vai mostrar 5, vai mostrar 7. Aí, ele vai fazer a conta no 8, depois vai fazer a conta no 9. E aí, se o 9, se tiver menor do que... contador tem que ser menor do que o 9, depois do 8, ele não executa mais. E o 9 ficou de fora, tá? Então, eu tenho que colocar menor ou igual aqui. Aí, beleza. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu preciso primeiro descobrir se o número é par ou se ele é ímpar. Então, se o número... E aí, para descobrir se o número é par ou ímpar, eu faço a divisão por módulo, que vai pegar o resto da divisão. Então, se eu divido, por exemplo, 4 por 2, dá 2 e sobra 0, porque eu faço 4 menos 4 dá 0. Se eu divido 5 por 2, eu tenho 2, faço 5 menos 4 e sobra 1. Então, se sobra 1, significa que o número é ímpar. Se sobra 0, significa que o número é par. Então, se o resto da divisão por 2 for 0, significa que esse número, na verdade, tem que ser diferente de 0, né? Diferente de 0. Então, significa que esse número é ímpar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar no console o número, tá? Então, se a divisão do módulo de 2, ou seja, se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, significa que o número é ímpar. E aí eu mostro ele. E aí eu mostro ele e já faço o meu incremento aqui, ó. Coloco contador mais mais. E aí, aqui no final, eu também faço um contador mais mais, tá? Antes de eu executar o código, eu vou ler ele bonitinho para você entender o funcionamento, tá? Então, ó, esse é o código. Vamos entender aqui o que acontece, ó. O contador é 1, certo? Então, enquanto o contador for menor que o número que o usuário digitou ou igual, ele vai executar esse laço de repetição. É bom aqui, por exemplo, que se o usuário digitar 1 não é menor do que 1 é menor do que 1, mas é igual. Então ele ainda vai entrar aqui para fazer essa conta, certo? Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, se o número resto da divisão por 2 for diferente de 0, ou seja, se for ímpar, a gente mostra ele na tela e acrescenta 1. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que o usuário tenha digitado o número 5, tá? Então, o número que o usuário digitou é 5. 1 é menor do que 5. A gente vai ver 5, na verdade, aqui não pode ser número. Aqui tem que ser contador, tá? Porque é o contador, o número vai ser o nosso limite, certo? O número que a gente vai mostrar os ímpares de 1 até onde o usuário digitou, que é o nosso limite. Então, se o usuário digitou 5, a gente vai mostrar todos os ímpares de 1 até 5. Então, mas o número que a gente vai mostrar na tela é o contador, porque é o contador que começa no 1, tá? Então, se o contador, o resto da divisão do contador por 2 for diferente de 0, aí eu mostro o contador na tela, porque eu sei que ele é ímpar, tá? Então, vamos executar aqui, ó. Contador é 1, número é 5.
1 dividido por 2 vai dar diferente de 0? Com certeza. Não cabe, né? A gente vai ter que fazer, vai aumentar para 10, aí vai dar, enfim, não dá. Então aqui é o seguinte, ele vai mostrar na tela 1 e vai somar mais 1. Então o contador aqui, nessa linha, vira 2. Aí quando chega aqui no final dessa linha, ele vira 3, tá? Por que eu tenho que colocar essa linha aqui no final? Vamos supor que eu não tivesse ela. Ó. Vou tirar ela daqui, tá? Então, o contador veio 1, mostrei o 1 na tela, virou 2. Aí ele volta aqui do começo, certo? Tá? Como é um laço de repetição, ele sempre volta para o começo do código. 2 é menor do que 5? É menor do que 5. Só que aí observe bem, 2 dividido por 2, o resto da divisão vai dar 0. Então ele não vai entrar nesse if. Se ele não vai entrar nesse if, ele não vai somar mais 1. Então eu vou ficar preso num loop infinito. Vai ficar aqui sempre. Aqui vai virar 2. Depois da primeira vez, aqui vai ser sempre 2. Tá? Então eu tenho que colocar aqui, ó, contador mais. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Vamos de novo. 1 e 5. Contador é 1, número é 5. 1 é ímpar, então ele vai mostrar na tela o 1 e vai somar mais 1. Beleza. Então aqui o contador virou 2. Quando chega aqui embaixo, o contador vira 3. Aí ele volta de novo aqui para o começo. 3 é menor do que o número? Do que 5? É. E aí, ó, 3, o resto da divisão por 2 é diferente de 0? É. Então ele vai mostrar 3, vai somar mais 1. Virou 4. Vai vir aqui embaixo, vai somar mais 1. Virou 5. 5 é menor do que 5? Não, mas é igual. Então ele ainda entra no laço de repetição. 5, o resto da divisão por 2 vai dar diferente de 0. Então eu vou mostrar 5 na tela e vou somar. Virou 6. Eu chego aqui, soma mais 1, virou 7. 7 é menor ou igual a número? Não, acabou o código. Tá? Então, se o usuário digitar 5, ele tem que mostrar 1, 3 e 5. Beleza? Vou limpar o terminal para a gente executar isso aqui. Vamos lá. Digite um número. Número 5. 1, 3, 5. Vou fazer o teste aqui, ó. Número 8 ele digitou. Então, run. Número 8. 1, 3, 5 e 7. Deixa eu apagar e executar de novo, que ele fica confuso, né? Então, eu vou colocar 8 aqui. Número 8. 1, 3, 5 e 7, que é justamente o resultado que está aqui, tá? Simples. Vamos fazer isso aqui com for, só para completar essa aula? Então, barra asterisco, asterisco barra. Algumas coisas eu posso copiar aqui, ó. Por exemplo, o contador e o número do usuário. Isso aqui eu vou receber. A estrutura do for vai ser só um pouco diferente, mas é só um pouco mesmo diferente. Então, ó, for. Primeiro eu coloco a variável de controle. Quem que é a variável de controle? É o contador. Uma coisa interessante do for é que eu não preciso declarar o contador, a variável de controle, fora, tá? Eu posso declarar ela aqui direto. Então, ó, let contador igual a 1, tá? Então, na primeira posição do for, lembra que aqui a gente colocou o controle, a variável que controla o nosso contador? Aqui a gente declarou ela antes e usou aqui dentro. Agora a gente está declarando... Não quero sair. Quero subir. Pronto. Aqui a gente está declarando direto dentro da primeira posição do contador. Tá? Segunda posição, a condição. A condição a gente já tem aqui, ó. Contador tem que ser menor ou igual a número. Tá? E a terceira posição é o incremento. Toda vez que ele rodar o código aqui, ele vai fazer o contador mais, tá? Que é a mesma coisa que está aqui. O que vai aqui dentro agora? O mesmo if. Então, se o contador módulo da divisão por 2 for diferente de 0, ele vai mostrar ó, console.log contador. E aí ele faz o contador mais aqui, tá? A estrutura do código fica a mesma.
mas vou executar mesmo assim com você na mão de novo, igual a gente fez ali em cima, tá? Vou receber o número do usuário, recebi o número do usuário, número 5, tá? Declarei a variável contador como sendo 1. Enquanto o contador, que é 1, for menor do que 5, ou igual a 5, ele vai rodar esse código, e sempre no final, depois de ter resolvido tudo que está aqui dentro, ele soma 1, tá? Então, beleza. Contador está aqui como 1, tá? Contador 1, a gente já sabe que é ímpar, então ele vai mostrar na tela 1. Vai somar mais 1 nesse 1, certo? Então, 1 virou 2. Beleza, tem mais alguma coisa aqui embaixo do if? Não tem, então acabou o código. Se acabou o código, ele soma mais 1. Então, agora contador que era 2, agora é 3. Soma mais 1, voltou para o começo. Faz a comparação de novo. 3 é menor ou igual a número? Sim, 3 é menor que número, que é 5 no caso. Então, ele vai entrar no lado de repetição, aí 3 a gente sabe que é ímpar, ele vai mostrar o 3, porque vai entrar no if, vai somar mais 1 no 3, 3 vai virar 4. Acabou tudo que tinha que fazer no código, soma mais 1. Então, 4 virou 5, certo? O contador virou 5. Aí, 5 é menor ou igual a número? Sim, 5 é igual a número. Então, ele vai entrar no if de novo. E aí eu vou colocar aqui, ó, 5 é ímpar, então ele vai mostrar o 5. 5, depois soma 1. 5 virou 6. Agora, tem mais alguma coisa para resolver? Não tem. Soma mais 1. 6 virou 7. 7 é menor ou igual a número? Não, 7 é maior. Então acabou o código, tá? Vamos testar isso aqui? Vamos de novo. Vou colocar um número 5 aqui. 5. Deu 135. Beleza? Vou colocar o número do exercício, que é 8 agora. Tá? 8. 1357. Tá? Porque o 8 é par, né? Vou colocar, sei lá, 2. Mostrou só o 1. Tá? Então, perfeitamente funcionando. Espero que você tenha entendido. Tá? Nesse caso aqui, a gente estava controlando como a gente fez nesse primeiro caso, né? Mas a gente poderia fazer também como segundo caso, que é enquanto o usuário não digitar determinado ponto, não nesse exercício, né? A gente poderia ter um outro exercício que enquanto o usuário não digitar determinado valor, aquele código vai continuar rodando, tá? É isso. Muito obrigado e até a próxima.